Olha, investir pode parecer super simples, né? Mas a verdade é que um deslize, por menor que seja, pode gerar um problemão. Por isso, hoje a gente vai mergulhar fundo nos cuidados essenciais que todo mundo precisa ter. Não é só sobre proteger o dinheiro, é sobre proteger a paz da nossa família. Bora lá? Para a gente começar, é super importante sentir o peso que tem por trás de cada investimento. Sabe, é como diz essa frase aqui, não é só número na tela. Uma decisão financeira errada mexe com o dinheiro da escola, com o plano de saúde, com a tranquilidade de quem a gente ama. Exatamente isso. A partir do momento que tem gente dependendo da gente, o jogo muda completamente. O pensamento sobre risco precisa ser outro. A prioridade não é mais o eu vou ganhar mais, e sim o nós vamos ficar seguros. É uma virada de chave, né? E para isso ficar bem claro, nada melhor que um exemplo prático, da vida real. Vamos dar uma olhada na história da Laura e num erro de investimento que, olha, é mais comum do que a gente imagina. Então, essa aqui é a Laura. Mãe solo, batalhadora. E o que ela queria? Algo que muita gente quer, fazer a reserva de emergência render um pouquinho mais. A intenção era ótima, super válida. O problema é que isso acabou levando ela para uma baita enrascada. E aí a Laura se viu diante dessa escolha aqui. De um lado, um CDB normalzinho, rendendo 100% do CDI, com aquela segurança de poder sacar a qualquer hora. Do outro, o outro era tentador. Um CDB turbo, prometendo 120% do CDI, um rendimento bem maior. Só que sempre tem um soque, né? A pegadinha estava ali, nas letras miúdas. O dinheiro só podia ser resgatado lá em 2028. E claro, a vida não espera. 6 meses depois, pá, um imprevisto. O filho dela precisa de um tratamento dentário de emergência. E era para isso que servia a reserva de emergência, né? Exatamente para esse tipo de situação. Então a Laura, super tranquila, pensou, beleza, vou lá pegar o dinheiro. Tentou fazer o resgate e... nada. Pedido negado. Fica aquela pergunta no ar, né? Como assim ela não conseguiu pegar o próprio dinheiro? Então, vamos entender o que aconteceu. Quais foram esses riscos, quase invisíveis, que a Laura não percebeu? Vamos olhar um por um. O primeiro, e o que pegou ela em cheio, foi o tal do risco de liquidez. O nome é chique, mas a ideia é simples. É ter o dinheiro, saber que ele está lá investido, mas não conseguir pegar de volta na hora do aperto. Exatamente o drama da Laura, tudo por causa daquela data de vencimento lá longe. Outro risco que sempre está na mesa é o risco de crédito. Basicamente, a chance de o banco, a empresa ou quem quer que seja que emitiu o título simplesmente não pagar de volta, dar um calote. Claro, esse risco muda muito dependendo de quão forte é a instituição, né? E tem também o risco de mercado. Pensa assim, mesmo que fosse possível vender aquele CDB da Laura antes do prazo, o preço dele poderia ter caído. Por quê? Porque o mercado muda, os juros sobem, a economia vira e isso afeta o valor do seu investimento na hora da venda. Beleza, já entendemos o problema. Agora, a parte boa. Como a gente se protege disso? Como evitar cair na mesma armadilha da Laura? A boa notícia é que existem escudos de proteção para todo investidor. Essa proteção toda se baseia em alguns pontos-chave, quase um checklist de segurança. Primeiro, diversificar. Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Depois, dar uma boa olhada na saúde financeira de quem está emitindo o título. E o mais importante, casar o prazo do investimento com seus objetivos. E claro, uma coisa fundamental, checar se tem a proteção do FGC. E falando em FGC, olha só esse número, R$ 250 mil. É isso que o Fundo Garantidor de Créditos protege por pessoa, por instituição, em vários investimentos, como os CDBs. É tipo um seguro para o seu dinheiro, uma camada de segurança que não dá para abrir mão. O processo todo, na verdade, pode ser resumido em 3 passos bem simples. Pensa num passo a passo. Primeiro, para que esse dinheiro? É para emergência? Para aposentadoria? Segundo, quando esse dinheiro vai ser usado? Amanhã? Daqui a 10 anos? E terceiro, o passo final, encontrar um investimento que casa certinho com essas 2 respostas. Simples assim. Ok, agora vamos voltar para a história da Laura, porque a gente precisa entender o tamanho do prejuízo, o custo real daquele pequeno erro. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, a paulada. Olha só a diferença. O ganho extra que ela teria com aquele CDB turbo ao longo de anos foi engolido, destruído, em questão de semanas pelos juros gigantescos do cheque especial que ela precisou usar para pagar o dentista. A conta simplesmente não fecha.
E a lição central é essa, preto no branco. Dinheiro de emergência que é para ontem não pode se misturar com investimento de longo prazo. Cada um no seu quadrado. Para reserva de emergência, a palavra de ordem, a prioridade número 1 é uma só. Liquidez. É poder pegar o dinheiro na hora que precisar. E tudo isso que a gente conversou nos traz para uma reflexão final, que talvez seja a coisa mais importante de hoje. Essa frase é muito forte, né? Ela resume tudo. O risco de um investimento nunca é só nosso. Quando se tem uma família, é uma aposta na segurança, no futuro de todo mundo. Não é um jogo que se joga sozinho. E com isso fica essa pergunta no ar para todo mundo pensar. A estratégia de investimento que está sendo usada hoje, ela de fato protege o futuro de quem a gente mais ama? Talvez essa seja a pergunta que a gente precise se fazer todos os dias antes de qualquer clique de investir.